Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar aqui com sequências. Mas o que seria sequências? Sequências seria uma forma bem prática e rápida de você estar digitando dados em sua planilha, como por exemplo números, dias da semana, números ímpares, números pares e etc. E aí você consegue trabalhar de uma forma organizada, sem precisar você levar muito tempo fazendo esse processo, digitando informações. Bom, vamos colocar em prática aqui em nossa planilha. O primeiro ponto que nós temos aqui, na primeira coluna, nós temos uma sequência numérica, que a forma prática aqui de você estar fazendo isso, primeira opção, vou até apagar esse primeiro número aqui, você pode segurar a tecla Ctrl e aqui ao lado direito, você nota que aparece um sinalzinho de mais, quando você passa o mouse nesse cantinho, nessa posição, ele aparece um símbolozinho de mais, e aí você pode arrastar. Por exemplo, para facilitar a nossa visualização, vou puxar até a linha 15, e ele cria uma sequência numérica. Essa primeira opção, eu segurei a tecla Ctrl e desbloqueei aqui, puxei para baixo, né? Vou dar um Ctrl Z, ele vai desfazer essa opção. Da mesma forma, você pode digitar um número 2, você pode apresentar para o Excel o tipo de sequência que você quer. Então, por exemplo, 1, 2, vou selecionar as duas opções, lembrar que sempre a primeira vai ficar em branco, que é a partir desse ponto que você iniciou, e aí da mesma forma, não precisa mais usar o Ctrl, clica segura e puxa também, e ele vai funcionar da mesma forma. Aqui para os números pares, da mesma forma, você pode digitar o 0, 2, você já está falando que aqui é uma sequência de números pares, e aí você pode arrastar também, Então seria uma forma bem rápida aí de você estar digitando aqui números pares. Números ímpares também trabalha com a mesma variação, nota que você pode digitar o número 1, número 2, e aí você puxa ele, dias da semana, por exemplo. Lembrar que o dia da semana a gente está trabalhando ele aqui abreviado, mas poderia ser o nome completo também, domingo, né? Então não tem problema. E aí entra um ponto, mas eu só quero criar só uma semana, então você para aqui, pode parar aqui, não tem problema. Eu estou puxando até embaixo só por causa que a gente está usando essa nossa linha aqui de referência. Mas você pode fechar apenas uma semana, Nota que ao lado direito aparece uma abinha falando onde é que você está. Então você fecha uma semana. Quero continuar para fazer um mês. Aí você continua da mesma forma. Então não tem problema, tá? Só para manter a nossa organização, vou deixar nessa linha aqui. Meses, né? Meses do ano. Na verdade é algo bem prático aqui, bem interessante de você estar trabalhando para estar criando um calendário, por exemplo. Aqui até dezembro. Como eu tinha falado anteriormente, no dia da semana, que você também pode estar trabalhando com o mês escrito por completo, não tem problema, pode ser trabalhado também. E você pode parar na posição onde você quiser, 6 meses, 1 ano e etc. Datas diárias. O interessante aqui das datas diárias é que, na verdade, você mantém um mês, por exemplo, aqui o julho, e aí você muda apenas o dia. Então, aqui você está falando para ele que o que tem que mudar aqui é apenas o dia. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, Ele vai permanecer no mesmo mês, e aí só os dias aqui, dessa forma, você consegue montar também o calendário respectivo àquele mês. Entra até um ponto, se você não quiser apresentar informação, sempre é importante você digitar o ano de calendário, porque aí ele vai ter a data precisa baseada naquele ano, tá? Outra informação que seria as datas quinzenais. Eu acho, na minha opinião, que essa opção aqui acho que é a mais chatinha de você não aplicar, mas sim de você fazer isso manual, porque aqui você tem que sair contando, então dependendo de cada mês ele vai ter uma diferença, então é algo bem chatinho, então você pode ganhar bastante tempo fazendo isso aqui no Excel, Você tem um intervalo aqui, seleciona os dois, e aí ele vai criar de 15 em 15 dias, Nota que os números já começam a mudar, porque tem meses, né? Meses com uma quantidade de dia, e outro mês com outra quantidade. Então isso aqui vai ter uma variação interessante. O mês permanece também, o ano, o mês no caso muda, né? E o ano ele permanece da mesma forma. Bom, dando continuidade, datas mensais. O que isso muda? O dia permanece, o mês muda e o ano permanece também. Bom, ponto interessante aqui, pessoal. Na verdade, você tem uma vasta quantidade de opções de estar trabalhando. Você pode até testar com mais variações aí, ver o que você consegue desenvolver. Mas essa aqui é uma base interessante para você entender como funciona as sequências aqui dentro do Excel. E isso você pode ganhar muito tempo no processo de você estar digitando esse tipo de dados aqui dentro do Excel. Uma dica bastante importante aí para vocês, tá?
dando continuidade, para a gente finalizar, podemos dizer que seria a cereja do bolo. Vamos trabalhar com esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou até usar a planilha anterior, vou apenas apagar ela aqui, ó. Vou deletar. E aí a gente vai fazer da seguinte forma. Sempre, você pode definir aqui um ponto inicial, por exemplo, até a linha 15, e os demais, ó, você pode selecionar e dar um duplo clique. Nota que o duplo clique, olha o que ele faz, ó. Ele vai fazendo um por um aqui, ó. Então você vai dando um duplo clique e você vai fazendo isso. Isso é uma forma também muito mais rápida do que a anterior, do que você arrastar. E deixando isso um pouco melhor ainda, se você já tem um ponto de referência, que seria até o local que esse número para, você pode selecionar todos e de uma única vez, ó, você pode estar preenchendo todos os dados. Então, dependendo da necessidade, você pode estar usando essa opção, que são as sequências, e clicar no quadradinho ali e puxar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.